Malagueta Notícias, um oferecimento de Centro de Óleos Dr. Leandro Osterkamp, cuidando bem da sua visão. Galego das Baterias, tudo em baterias para o seu veículo. Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. Super Lave Lavanderia, porque roupa suja se lava fora de casa. E DK Gesso, decorando sua casa com qualidade. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da Centro-Norte. Certo. Basicamente, a nossa conversa aqui, eu queria que a gente abordasse Presidente Dutra. O senhor foi prefeito dessa cidade por 8 anos. Entendo eu que conhece muito sobre os trâmites, sobre os acontecimentos, e aí é inevitável que a gente comece a fazer comparação e análise de como está o desempenho da atual administração, que é comandada aí pelo empresário Raimundinho da Audiolar. Bom, e aí, para iniciar, vamos começar lá com um princípio de escândalo, pelo menos é o que a gente já escutou falar por aí, de peixes que foram comprados, que parece que o preço está diferente demais do preço praticado no mercado. E aí percebeu-se também que a empresa que negociou com a prefeitura tem vínculo com o secretário, que é vereador licenciado, que quer dizer, já é também atribuído a tal do nepotismo cruzado. É alguma coisa aí que já chama a atenção, não é? O senhor também enxerga dessa forma? Bem, Ronaldo, nós estivemos olhando rapidamente aí como foi feita a aquisição dos peixes. E às vezes a gente ouve e vê alguns comentários. Sim. Que não é bem assim, né? Mas a gente vê também a ilegalidade, principalmente no que diz respeito ao preço, não é? A gente vê que há um superfaturamento. Se você for no mercado hoje, se você for bem ali no Mateus, para você comprar a unidade do peixe, o quilo do peixe, você vai encontrar com um preço aí pela metade. E quando você compra a quantidade, o natural, o normal é o preço cair, não aumentar, e aumentar dessa maneira aí, né? Mais do dobro do quilo da unidade no comércio local. Então há um superfaturamento, é onde eu vejo a situação mais grave aí na questão da aquisição desses peixes. Então é o preço que chama mais atenção. É o preço que chama mais atenção. Eu observei vários comentários, por exemplo, sobre a quantidade licitada e a quantidade comprada. A licitação não quer dizer que você é obrigado a comprar aquela quantidade. Então eu não vejo tanta ilegalidade nisso. Pode estar legal, pode ser até imoral você dizer que vai comprar uma quantidade e distribuir uma outra quantidade inferior, entendeu? Mas há a legalidade no processo. Então, nesse caso, cabe ao Ministério Público, Câmara de Vereadores, caso queira fazer essa investigação. Exatamente. Aí cabe ao Ministério Público investigar essa situação toda, essa condição de nepotismo e principalmente o superfaturamento da compra do peixe para distribuir à população de Presidente Dutra. Vai sair salgado pro bolso do povo, né? Pois eu acredito que já deva ter muita gente na fila esperando por esse peixe, né? E as contas que fizeram é de que isso pode ter ocorrido um superfaturamento de, em média, de 100 mil reais. Entendo eu que faltou a peixe. O que a gente observa aí, Ronaldo, é que o preço, na verdade, está acima do dobro, né? Está o dobro, ou mais do que o valor. Hoje você compra uma unidade de peixe aí de 9 reais no atacado, com certeza, você consegue comprar. E nós encontramos o peixe aí, o tambaqui. O tambaqui foi comprado a R$ 19,95 e a tilápia a R$ 20,95. Então, se você sair agora e ir lá no supermercado, você vai encontrar com o preço pela metade disso aqui. Então isso não é o preço normal nem no varejo? Nem no varejo não é o preço normal. Na gestão pública, tem 3 fundamentos básicos que regem a gestão pública.
que é a legalidade, a moralidade e a impessoalidade. Isso é que rege a gestão pública. A legalidade da diária, ela tem que ser justificada, né? E o que é que faz com que o gestor, os secretários ou um servidor público peça a diária? É o deslocamento dele da sede para algum lugar, com justificativa. Ele tem que ir a trabalho do município, né? Ele tem que ir a trabalho pelo município, ele vai para um evento, como por exemplo, uma palestra referente ao município. Alguém está dando uma palestra em São Luís, por exemplo, e essa palestra é direcionada a servidores do município para qualificar, enfim, ele pode pedir diárias. Essa diária, ela vai contemplar o quê? Vai contemplar a hospedagem, a alimentação e deslocamento do local que ele está até o evento, não é? O que acontecer fora disso é ilegal, não é? Bem, aí vem a questão da moralidade. Às vezes, um pedido de diária é legal, mas é imoral. O que é a moralidade? É aquilo que foge dos costumes nossos. O costume, às vezes até dentro do próprio país, modifica, altera. Você tem um costume aqui no Maranhão e em São Paulo tem outro costume. Então, uma determinada ação pode ser imoral para nós e está dentro da moralidade em São Paulo, entendeu? Porque é o hábito, é o costume, tem muito a ver com a ética, não é? A moralidade. E a impessoalidade. Você não pode ir para um evento se promover. Você tem que ir para um evento que vai trazer benefícios para o município. Interesse do município. Que seja do interesse do município e não do interesse pessoal. Entendeu? Então, aí a gente tem observado vários crimes nessa questão das diárias. Não é? Eu não sou advogado, mas a questão das diárias, por exemplo, do prefeito, da primeira-dama, se deslocarem de Presidente Dutra para São Luís para ir para uma festa, para uma posse de um desembargador. Eu, sinceramente, não encontrei em nenhum lugar que mostre a legalidade. E se algum advogado mostra a legalidade disso, mas eu vejo a imoralidade. É imoral você sair daqui para uma promoção pessoal. Você saiu daqui para ir fazer uma promoção sua. Você quis estar na posse de um desembargador que é seu amigo. Isso não vai acrescentar nada para o município, não é? Se não vai acrescentar para o município, ele não houve interesse municipal, não houve justificativa de diária para essa finalidade. Poderia ter ido e ter pago com os recursos próprios, não é? Porque é um afago pessoal, é uma promoção pessoal. Eu vejo dessa forma. Houve também o requerimento de diárias, e não foram poucas, para a marcha dos prefeitos. E aí o gasto foi grande, porque eles passaram vários dias lá. Olha, é uma verdadeira farra. Eu passei 8 anos como prefeito, fui às marchas de prefeito, não fui todas, mas fui para quase todas, e não teve essa diária. Eu não levei daqui uma carrada de secretários, de vereadores, não foi. Não é? Às vezes ia alguma pessoa comigo, um assessor, enfim. Mas não houve, durante o meu mandato, essa farra de diárias. Você pode pegar meus 8 anos de mandato que não aconteceu isso. E a gente vê, e nós sabemos como é que acontece a marcha dos prefeitos. É uma coisa mais de encontro dos prefeitos, se fala sobre gestão, é claro, mas não é uma coisa que traz muito benefício. Uma viagem fora desse período soma mais do que no período da marcha. A gente teve essa experiência, até porque vai estar aí quantas cidades do Brasil vai estar em Brasília nesse dia. 5.000 e tantos municípios. Então os deputados, os ministérios vai estar recebendo todo esse povo? Não está. Impossível. Não é? Então é mais um passeio,
uma coisa que não produz muito. Isso é para ser bem prático. Então não valeu a pena esse gasto todo. E você ir daqui com esse tanto de gente, isso demonstra que é realmente uma farra com o dinheiro público. A gente falar sobre imposto e taxas é o que nós temos observado desde o início desse governo, não é? Muitas coisas que estão sendo implantadas é legal, vamos dizer, existe a lei e que legaliza, não é? Mas é aquilo que eu sempre tenho falado, você não pode administrar, você não pode querer construir, você não pode querer fazer em detrimento da sua população, do seu povo, não é? Quem faz gestão, ele tem que ter uma prioridade, o povo. A prioridade de quem faz gestão pública é cuidar do povo. E o nosso povo já é tão sofrido com tantos impostos, e nós estamos vendo aqui, cada dia sendo implantado mais impostos, mais taxas para tudo. Nós vimos agora recente aí uma tabela de taxa do cemitério. Você vai sepultar um ente querido, você vai ter direito àquele local de 5 anos. Tem um valor para você pagar durante 5 anos. Depois de 5 anos eu não sei o que é que vai ser feito. Valor e o tempo de duração. E o tempo de duração. Tem valor e tem o tempo de duração. Enfim, tem uma tabela aí que a comunidade deve ter se tornado ciente disso, deve ter visto essa tabela de serviços de cemitério, o valor das taxas, como tem outras taxas, coleta de lixo, tem o IPTU, que é um imposto legal e que às vezes a gente só cobrava quando ia acontecer uma transferência do imóvel e tal, não tinha implantado, é legal e tudo, mas o nosso povo vive, não é? Cheio de tantos impostos, cheio de tantas taxas, então a gente tinha que amenizar isso aí. Aí você tem um terreno baldio, vai ter um imposto do terreno. O terreno está lá, o terreno não está usado, mas tem imposto. Se você não pagar, ele vai acumulando esse imposto. Quando você vender ou você for precisar o terreno, vai estar lá acumulado um imposto que se cobra um imposto até 5 anos. Se você tiver 10 anos sem pagar o imposto, mas quando for pagar, no mínimo 5 anos você tem que pagar, ele está acumulado lá. Os 5 anos. Enfim, a gente tem observado taxas de toda a natureza aí, não é? E o povo está chiando com isso. A questão, olha, o nosso município, os municípios maranhenses ainda são muito carentes, apesar de nós termos ter uma cidade com um pessoal, vamos falar mais claro, né? Não falar de números, mas um povo que vive com a vida social razoável, Presidente Dutra, em comparação a outras cidades. A renda per capita do povo de Presidente Dutra é muito diferente da renda per capita de uma cidade pequena da Baixada, por exemplo, não é? Mas nós também ainda temos muitas dificuldades. Precisamos do serviço público, chegar até a sua propriedade, chegar até sua casa, o serviço público, sem tanto onerar o bolso de cada cidadão, não é? Então, Ronaldo, esses impostos, você levar um serviço, a prestação de serviço de água, por exemplo, para o interior, que até então não era cobrado, hoje existe uma taxa de quem vai consumir água no interior. Os poços do interior eram bancados pelos municípios e não pela CAEMA, né? Era dos municípios e de forma gratuita. Hoje nós vimos aí que foi uma lei para a Câmara e foi aprovado para cobrar uma taxa sobre o consumo de água.
não é? Já tem essa aprovação. Já tem essa aprovação. Então, os serviços públicos que estão chegando à comunidade, está chegando taxado de todos os serviços, de todas as naturezas, como o lixo também, não é? Nós já ouvimos falar também na taxa do lixo. Então, todos os serviços estão chegando com taxas e impostos ao povo de Presidente Dutra. Pois é uma outra situação que a gente tem observado aí, e até lamentado, né? O que eu ouvi, o prefeito que aí está falando, ele hoje pratica totalmente o contrário, não é? Quando a gente concorreu uma eleição, a primeira eleição que ele concorreu no município, foi o nosso grupo que apoiou. E nós vimos como era a sua fala, como era seu discurso, e hoje contraria tudo que ele falava antes, não é? Ele até exagerava na maneira de colocar as coisas. Ele queria ser o gestor que não devia favor a ninguém, nem ao eleitor. Eu ouvi isso muitas vezes, o eleitor dizendo: eu vou lhe ajudar, eu vou votar em você, eu vou lhe ajudar. Ele dizia: ajudar não. Você votando em mim, você não está me ajudando. Você está dando a sua parcela de contribuição para Presidente Dutra, como eu estou dando a minha também. Você me ajuda se comprar um ventilador, se comprar uma geladeira, se comprar isso, se comprar aquilo na minha mão. Isso aí eu ouvi. E hoje a gente está vendo aí essa debanda de pessoas com vantagens. Não é sem vantagens que eles estão indo para lá. E isso onerando mais uma vez o município. Não é por amor ao município isso não, né? É onerando o município, né? Cargos e mais cargos sendo criados para poder contemplar essas pessoas. Isso tira do município, tira de um recurso que poderia ser feito um investimento em alguma outra área, não é? Então é uma outra farra com o dinheiro público que está existindo, para contemplar pessoas para vir por seu lado, para tentar continuar no poder, não é? Por outro lado, a gente vê a insatisfação dos seus aliados, que gostariam de estar nesses cargos e estão fora. O ciúme fica... Não é? Então existe esse ciúme, eu não sei bem como isso vai se comportar, não é? Mas é o que a gente tem observado, uma verdadeira farra de trazer adversários para o seu grupo, de calar a boca das pessoas, pensando que isso poderá lhe dar continuidade no poder. Que dizia que só queria um mandato, né? Mas a gente vê aí a obsessão por continuar. Nós estamos aqui, continuamos firmes na oposição. Estou, nesse momento, procurando reunir a oposição, quem está aí na oposição. Tenho conversado com o Remy, tenho conversado com o Aristeu, tenho conversado com várias pessoas que têm posição e pensamento contrário disso que está aí, buscando uma unidade para concorrermos uma eleição, não é? É esse o meu trabalho nesse momento, é de fazer unidade desse grupo, dessas pessoas que pensam diferente, para que nós possamos concorrer a uma eleição contra todo esse desmando que está em Presidente Dutra. Eu percebi já, ter acompanhado as reuniões, numa delas o agora secretário Aristeu esteve, o ex-deputado Ciro Neto também esteve por lá, teve o senhor agora recentemente com o Remizinho, que é filho do saudoso ex-prefeito Remy, filho da ex-prefeita Irene. Quer dizer, essa turma toda tem toda uma bagagem política e essa oposição parece que está renascendo para uma luta, né? A gente percebe aí que
E outra pergunta, o governo do Estado pretendia uma participação nesse projeto de oposição por aqui? Olha, Ronaldo, eu não tenho conversado com o governador, mas ele demonstra o que eu observo, como todos observam, né, que existe uma ligação do governo Brandão com o Aristeu. Inclusive, o Aristeu assumiu um cargo recentemente, um cargo importante, porque eu digo até importante porque a gente percebe que o governador está dando importância, porque não adianta você dar o cargo e não dar importância ao cargo. Não é? Verdade. Às vezes, por um acordo político, eu boto alguém numa secretaria, mas eu não quero, eu esvazio a secretaria, eu não dou importância à secretaria. Não é? O que eu observei agora é que o Aristeu assumiu um cargo e esse cargo está sendo importante, está sendo dado a importância, ele está andando pelo Maranhão afora, em nome do governador, fazendo inaugurações. Então isso demonstra que o governo tem um apreço muito grande por ele, como eu tenho visto também o Brandão com a ligação com o Remy. Então são dois nomes hoje de oposição que têm uma ligação forte com o governador do estado. Não é? E nós estamos aqui pensando na eleição local, não é? Querendo organizar essa eleição local. A gente tem mais experiência do que eles estão mais ligados ao governo, mas a gente tem a experiência, eles têm buscado a conversar também comigo e a minha intenção é essa, é de unidade, é o que eu tenho dito para eles. Se nós mantermos uma unidade, a gente vai forte para a eleição. Como eu estou tentando colocar na cabeça de todo mundo, conversando com todo mundo, eu não quero ser candidato se eu não tiver aceitação popular. Para a gente ser candidato, primeiro a gente tem que ter uma aceitação popular. Né? A gente não pode querer uma coisa que ninguém está querendo. Não é? Empurrar a goela abaixo na política. Isso da mesma forma, isso eu tenho passado para eles. Vamos manter unidade no grupo, e o candidato será aquele que haver a aceitação, principalmente a aceitação popular. Depois vem o grupo político, enfim. Mas em primeiro lugar tem que ter a aceitação popular. O povo tem que estar querendo. Se o povo não quer, não é? E isso hoje é fácil de detectar. Não é? Você tem órgãos de pesquisa para acompanhar isso através das pesquisas, porque antes às vezes juntava meio grupo de pessoas e dizia que o fulano de tal era o queridinho, que era o que o povo queria. E não era bem assim. Às vezes aquela mídia muito fechada dizia que era um, e na verdade a população pensava outra coisa. Mas isso hoje é muito fácil de você detectar isso. As pesquisas são científicas, verdadeiras, não falha. Eu acompanho pesquisa há muitos anos. Pesquisa não falha. A pesquisa que falha é aquela que você quer se enganar. Você faz ela numa metodologia para se enganar ou para enganar alguém, ou você omite os resultados da pesquisa, divulga outro resultado, entendeu? Mas a pesquisa correta, ela não mente, ela bate a estatística e não falha. Bom, se essas pesquisas indicarem uma preferência, se o grupo, de repente, assim, também entender dessa forma, o senhor se candidataria a prefeito de Presidente? Sim, eu sou político e não fujo da raia. Eu já disse também para eles, só tem duas situações que possa fazer eu ser candidato nessas eleições. Só tem duas situações. Primeiro, esse grupo junto e eu for a opção de ganhar uma eleição. Se eu for a opção, eu sou candidato, eu não vou abrir, eu tenho um grupo, que o grupo quer que eu seja candidato, que as pesquisas apontam que eu posso ser vencedor, por que eu não sou candidato? Essa é uma situação. A outra situação que eu tenho dito para eles é o seguinte: se todos vocês forem para a situação, eu sou candidato. Aí eu não abro. Entendeste? Se todos que estão aqui
querendo organizar uma oposição, decidirem de repente, porque está essa avalanche toda, levando todo mundo, não sei de que forma. Então, a gente sabe, né? A gente sabe. Mas de repente, essa turma toda resolve ir para lá. Não, nós não temos como, nós vamos, todo mundo é para lá e vamos ser o mais imposto aí vai ser agraciado pelo. Vamos afagar esse coronel, vamos, entendeu? Se for por aí, aí não existe candidatura única. Aí eu sou candidato. Sou candidato, boto meu nome, deixo o povo. O povo não está reclamando, pois vamos ver nas urnas. Se o povo está reclamando, tem que ter opção para quem reclama. Justo, não é? É justo. Tem que ter opção. Então eu só sou candidato nessas duas situações. Esse grupo ficando junto, como nós estamos trabalhando para ficar junto, ficar todo mundo junto e disser, não, a opção é você. As pesquisas estão apontando você. O grupo aceita você. Então vamos ser candidato. Ou nessa segunda hipótese, que é todo mundo indo para lá, não existe a candidatura única. Eu sou candidato. Como eu estava falando ainda agora, essas são as duas situações que eu sou candidato. Agora, o candidato é o Remy. Eu voto com o Remy. Ele que criou essas condições, que viabilizou a candidatura, então eu voto com o Remy. Se o candidato, quem conseguir viabilizar essa candidatura for o Aristeu, eu voto no Aristeu. Se for o Paulo Sérgio, por exemplo, e que tem outros nomes, né, dentro do grupo, qualquer um do grupo que conseguir se viabilizar e for o nome que poderemos sair vencedor de uma eleição, eu estou aqui para apoiar. Gostei disso. Eu acho que eu dei o recado nesse sentido. O projeto está bem amplo, não é? bem aberto. Eu quero unidade desse grupo. E só sou candidato nessas duas situações que eu falei. Se a opção for o meu nome, eu sou candidato. E se todo mundo fugir da raia, eu sou candidato. Caso contrário, quem se viabilizar dentro desse grupo, quem se viabilizar, eu estou aqui para apoiar, para trabalhar da mesma forma que eu trabalho numa campanha minha, eu vou trabalhar na campanha de qualquer um outro que se viabilizar. Eu tenho fôlego, ainda tenho muita saúde, muita lenha vontade, para queimar. mas muita lenha para queimar ainda. Mas o meu ego, assim como pessoa pública, é tranquilo. Eu consegui fazer em Presidente Dutra as maiores obras que existem em Presidente Dutra. E vai ser as maiores ainda por muito tempo. Eu fiz um centro administrativo que é um espetáculo. Que o prefeito, quando entrou, quebrou. Porque ele dizia, Ronaldo, foi bom até falar isso aí, tem um tempinho? Posso falar? Tem na rocha. Pronto. Eu vou mandar mensagem pro Regis aqui. Pronto, deixa eu te falar. Existe um problema pessoal, uma doença. Eu considero isso doença por parte do gestor. Esse rapaz, aonde está, eu sei de tudo, aonde ele está me detonando, falando mal de mim, coisas absurdas que tem gente que diz, Júnior, ele falou tanta coisa que eu não tenho coragem de te dizer. Tu sabe o que é que eu digo? Eu digo, não fale não, que eu sei como é, deixa isso pra lá, não fale. Tu entendeu? Mas é triste isso quando você assume um cargo e o foco não é o município, o foco é uma pessoa, é destruir uma pessoa. Foi dito isso, disse várias vezes, diz. Entendeu? O foco é destruir. Aí quer destruir, eu como pessoa, fui perseguido demais. E tô aqui, a caixa preta não me atingiu ainda. Que disse que tinha que abrir uma caixa preta, que era o grupo da mentira, nunca disse qual era a mentira, porque eu quero que diga qual é a mentira para a gente debater essa mentira. Porque às vezes a verdade tua não é a verdade minha, e não é a verdade para o povo, não é? Então a gente teria que debater isso, mas é só o grupo da mentira, está mentindo, nunca disse nada. E eu tenho história desse cidadão que eu não quero estar conversando, só se for nós dois, tete a tete, assim, para nós mostrar, para me dizer o que ele disse, as loucuras, as besteiras, a idiotice, a falta de conhecimento, para nós debatermos.
Aí eu debato com ele. Agora eu estar falando em roda, perder meu tempo em estar falando em roda da pessoa dele, eu não falo. Eu não falo. Agora, onde esse cidadão está é falando de mim. Ainda usa arma direto. É usando arma. E diz que não tem medo, que é isso, que é aquilo. Eu tenho evitado muita coisa. Não é por medo, não. Primeiro, eu não quero deixar problema para meus filhos. Eu não quero deixar. E outra, não tenho interesse nenhum de ter um embate pessoal. Eu não tenho nenhum interesse. Se existe o interesse por parte dele, por minha parte, não tem nenhum interesse desse embate pessoal. Agora, recente, houve o aniversário do Marquinho. As pessoas que estavam lá me contaram o absurdo que foi dito lá. Entendeu? Eu não quero isso. Eu não quero. Entendeu? Eu quero como pessoa pública, servir o meu povo quando eu puder servir. Em termos de obras, como eu estava falando, está aí as obras, o centro administrativo, quem fez foi o Juran. Eu entrei num processo, num período de pandemia, no final do meu mandato, que atrapalhou eu inaugurar algumas coisas, mas está aí a rodoviária, não adianta dizer que foi outro, foi eu que fiz. A Câmara Municipal, foi eu que fiz. A iluminação pública, eu considero a maior obra, foi eu que fiz. O Parque de Vaquejada, que é um desejo do povo de Presidente Dutra e da região. Eu fiz um parque espetacular. Foi abandonado. Está abandonado, está se acabando lá. Mais de 200 quilômetros de asfalto. Eu fiz mais de 200 quilômetros de asfalto em Presidente Dutra. A maioria foi agora, nem inaugurado, não inaugurado, mas foi terminado já nessa gestão. Como o asfalto da Santa Rita do Sul, que eu fiz, ficou faltando o calçadão, mas estava lá, recurso e tudo. Ficou... Obras que ficaram em andamento, né? Essas obras em andamento. Né? Nós doamos moradia, terreno para as pessoas construírem sua moradia como Ciro Evangelista. Não é? Então essas obras todas que eu consegui fazer em Presidente Dutra, que era um desejo meu de chegar à prefeitura e poder fazer algo pelo meu povo, eu fiz. O melhoramento do canal do Riachinho, quem fez foi eu, rapaz, para com isso aí, com esse negócio. Eu terminei de fazer isso aí, que é desperdício de dinheiro público. Eu fiz o que nós chamamos de galeria. Esse prefeito chega aí, quebra as galerias e faz uma ponte. No meu ver, só a rua ficou mais feia. Ele suspendeu o espaço onde a água descia é o mesmo. Ele suspendeu e a água não acompanha, né? A água não suspende. Ele elevou a ponte, mas a água continua alagando. Está alagando até pior, muitos lugares que não alagavam estão alagando. Eu dei saída à rua Enoque Vieira, aquelas ruas ali do bairro, a de Olinho Barro, aquelas ruas do bairro Paulo Falcão, que sai na BR, sentido a Tuntum, tá lá. Mas eu fiz a galeria e dei saída para aquelas ruas, tá lá, o povo tá lá, tá interditado. Foi arrancado e tá lá. Para quê? Para fazer ponte. Porque não pode ser galeria, tem que ser ponte. Aí, Ronaldo, só tem um jeito que eu vejo de resolver o problema do Riachinho. Eu amenizei com aquela situação e limpar o canal. Você tem que limpar o canal todo ano, né? E fazer o canal do Riachinho como eu projetei, como eu paguei. Fiz um projeto, entreguei esse projeto para vários deputados, para ministros, para enfim, tentando fazer o canal do Riachinho. Aí sim, aí resolve, da maneira que está lá. Mas tu sabe quanto foi na época? 28 milhões. Que hoje deve ser, o ferro subiu, o cimento subiu, tudo subiu, deve estar algo acima de 40 milhões para fazer o canal do Riachinho. Entendeu? Mas, para amenizar, eu tinha feito. Mas o prefeito tem essa ideia de acabar. Diz que ia acabar com tudo que eu fiz dentro de 2 anos. Eu ouvi isso. Dentro de 2 anos. Aí quebrou a prefeitura. No início tinha uma ideia até de que era para ser um colégio, acabar lá, porque lá foi eu que fiz, porque é o nome do Ciro, enfim, não é?
E a Olavo Sampaio, logo no início também, eu fiz a Olavo Sampaio, foi feita iluminação, não tinha iluminação na Olavo Sampaio, foi feita a iluminação, foi feito o meio-fio ali, né? Nós levantamos o meio-fio, não houve mais acidente ali, que ali quebrava poste direto, quando a gente fez aquele serviço, não houve meio-fio. Fizemos aqueles quebra-mola ali na Olavo Sampaio, um negócio bem decente, não é? Fizemos aquelas passagens, que agora ele botou uns torninhos. Aquilo ali eu acho que fere a lei. Quando eu fiz aquilo ali, eu fiz para poder dar acesso a cadeirante. Se eu levantei o meio-fio da avenida, eu tinha que deixar algumas passagens para cadeirante. Eu não sei se já foi usada por cadeirante alguma vez, lá mas tem que estar lá. É a lei da acessibilidade. Tem que estar lá. E o cara bota um bando de torninho lá para poder, no caso de um cadeirante, não tem como passar ali, atravessar a avenida do lado da avenida Tancredo Neves para o lado do centro, não tem como passar. Não é? Feito um tutorial. Então ali está infringindo a lei da acessibilidade. Ninguém se arrisca, não. Né? Nós deixamos por isso, porque existe a lei que você tem que deixar acessibilidade a cadeirantes, enfim. Então, Ronaldo, eu tenho essa satisfação pessoal, não é? Uhum. Posso voltar a ser candidato, a ser um prefeito, se assim a comunidade quiser, porque eu sou homem público. Eu não abro da situação, eu não fujo das situações, não é? Só repetindo, serei candidato sim, nessas duas condições que eu citei. For a opção do grupo político que eu estiver, né, que é esse grupo que nós estamos tentando fazer essa unidade entre Aristeu, Remy e outras pessoas que a gente deve buscar. Tem o Nutri aí também, né? Tem vários nomes que a gente pode trazer para esse grupo. Tem o próprio Carlos Américo, que também se lançou candidato, já hoje tem aí a sua importância política, tem um grupo de pessoas em torno dele. Tudo isso deve ser buscado, e eu vejo dessa forma, para ter uma unidade numa oposição futura, né? Nas eleições futuras. Então, e eu serei nessa situação. O candidato que possibilita ser vitorioso é o meu nome, eu sou candidato. Ou então, se essa turma todinha for para lá, eu sou candidato. Não tem candidatura única. Para lá você não vai, não. Jamais. Tá certo. Doutor, obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Eu quero que você faça um convite aí ao Remy, eu vou incentivar ele e incentivar o Aristeu a virem também aqui no teu programa, para a gente estar debatendo a política de presidente. Deixar a opção no ar é bom, né? É isso? Um abraço ao senhor. Um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes, a população de Presidente Dutra em geral.